Identidade. Muito bem, falando sobre identidade, para mim é um dos assuntos mais importantes. Existem referências para a identidade. Primeira referência para a identidade é a ego-referência, que é a referência de eu. Eu buscando a minha referência em mim mesmo. A segunda referência é no outro. Eu buscar a referência no outro. Geralmente a gente comete esse erro, falando sobre identidade. E que, na verdade, todos esses entendimentos, argumentos, são da modernidade. Ou seja, o pós-iluminismo, eles entenderam, os filósofos entenderam que a identidade está no meu construtivismo. Ou seja, eu preciso construir a minha identidade. Só que na Escritura, na Palavra de Deus, a minha identidade ela é encontrada, que é a referência. Eu encontro a minha identidade em Deus. A minha identidade em Deus ela não é construída a partir do entendimento psicológico ou quando eu preciso encontrar ela na minha fonte, na minha origem, que é o meu Criador, que é meu Deus. Entendendo a minha identidade, a partir de então começa a nascer o meu propósito, a minha missão e uma coisa muito importante, o sentido da vida. A vida começa a ter significado a partir do momento que eu encontro minha identidade na minha fonte, na minha origem, na minha matriz, que é o meu Criador, que é o meu Deus. Meu nome é Marlon, tenho 28 anos. Eu sou o Anderson Estevam, tenho 22 anos. Meu nome é Carliene, tenho 27 anos. Oi, eu sou Ellen, tenho 45 anos. Mateus, 27 anos. A minha identidade era de alguém que não tinha perspectiva. Eu não tinha sonhos, eu não tinha um olhar para o futuro. Tudo se baseava no agora e eu acreditava que eu não chegaria a lugar nenhum. Eu nasci num lar cristão, os meus pais sempre levaram a mim e aos meus irmãos na igreja desde pequenininho. E eu acredito que, diferente do que muitas pessoas pensam, manter a sua identidade enquanto cristão não é tão fácil assim. A minha identidade era de uma pessoa que sempre conheceu a Deus, que confiava sim no que Deus poderia fazer, mas tudo que eu tinha de base eram experiências de outras pessoas. Fui criado no berço evangélico e pela minha família sempre ser da igreja, eu achava que por eu ser evangélico, tudo era fácil, tudo seria mais tranquilo. E quando eu fui crescendo, na adolescência para a juventude, eu vi que não era bem assim. Ainda mais por eu ser músico, parece que tem mais um peso acima disso. E aí as pessoas acham que às vezes é fácil, você estar no meio ali da faculdade, no serviço, você às vezes tem que evitar certas situações, algumas atitudes. As pessoas acham que você é da igreja, você é evangélico, por isso que esse é o problema. Mas é aí que tá. A gente tem que sempre tentar mostrar a diferença, ou ser a diferença. Um momento na minha vida que eu tive uma reflexão foi quando eu estava na sala de aula, na faculdade, e uma pessoa perguntou para mim: "Você é evangélico?" Eu falei: "Sou." Aí eu falei: "Por quê?" Ela falou: "Não parece não." E depois desse momento eu vi que realmente eu tinha que mudar minhas atitudes, meu comportamento, para dar um exemplo de um verdadeiro cristão. Após a minha conversão, abriu-se um leque para mim de oportunidades, de visões do mundo, sobre perspectivas de vida, sobre realidade do mundo, e eu não me encontrei mais desgarrado. Eu não era uma folha solta no ar, eu estava sendo guiado pelo sopro de Deus, eu estava sendo guiado pelo que Deus fez na minha vida, e eu devo tudo à minha nova identidade, o que Cristo transformou na minha vida. Minha identidade é filha. Quando eu me reconheci como filha, eu pude perceber que eu tenho uma responsabilidade de cuidar de vidas. Então, enquanto cuidar de vida, fui enviado para o campo missionários. Muitos me perguntam, hoje, fora do campo missionário, se mudou a minha identidade como líder da Umadev. Não, minha identidade ainda continua, porque eu me identifiquei como filha e cuidar de vida. Então, eu continuo exercendo o propósito que é cuidar de vidas. Hoje eu entendo que a minha identidade, ela precisa falar muito mais alto do que outras coisas na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que confia em Deus por conta do que eu vivo, pelaquilo que o Senhor me proporcionou viver. A minha identidade é de uma pessoa que confia no Senhor, confia plenamente naquilo que Ele pode fazer e também
preciso entender que eu preciso me posicionar. As pessoas precisam ver a minha identidade pelaquilo que eu faço, pelaquilo que eu sou, pelaquilo que eu ando, pelaquilo que eu digo. As pessoas precisam ver em mim a identidade cristã, a identidade de uma serva do Senhor. Foi durante uma pregação do nosso pastor Cláudio Honor que ele nos ensinou que aquilo que nos faz chorar possivelmente é onde nós encontraremos nosso chamado. Daquele dia em diante eu entendi que a minha identidade é ajudar e proporcionar uma vida melhor para as pessoas. Hoje a minha identidade é de uma pessoa que confia em Deus. Deus me deu um casamento, me deu uma esposa, uma família para me cuidar. E a cada dia que se passa, minha fé tem fortalecido cada vez mais. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso.